Olá para todo mundo. Antes da gente começar, eu quero desejar que uma bênção de Deus repouse sobre o dia e a semana de cada pessoa que acompanha o programa hoje. Amém. Uma ótima semana para quem está com a gente. Que seja um tempo de muita clareza, né? Porque clareza é exatamente o que a gente vai buscar agora nesse nosso mergulho profundo. Com certeza. E o mergulho de hoje é intenso. Muito. A nossa missão hoje é entender a fundo o capítulo 2 do livro bíblico de Miqueias. E para guiar essa nossa análise, a gente tem fontes formidáveis, tá? Sim, a gente está usando o texto e as notas da Bíblia de Estudo NAA. Isso, cruzados com o comentário bíblico do John A. Martin. O objetivo é compreender essa mensagem de Miqueias que, logo de cara, é bem dura, sabe? Ele denuncia injustiça social, bate de frente com falsos profetas e traz uma promessa surpreendente no final. Mas antes de olhar para o texto em si, a gente precisa olhar para o mapa. Exato, o contexto geográfico de onde ele está falando. O mapa das nossas fontes é a chave para entender a urgência de tudo isso. Miqueias não estava profetizando no vácuo. Ele estava prevendo a destruição de Jerusalém e de toda uma rede de cidades ali na região sudoeste. Cidades na planície costeira, né? Isso. Cidades como Gate, Laquis e a própria cidade natal dele, Moreset Gate. E a função dessas cidades não era só residencial. Elas eram tipo um escudo. Exatamente. Um escudo tático, uma guarda avançada protegendo Jerusalém. E o detalhe crítico aqui é a Rota do Grande Tronco. A principal rodovia do mundo antigo. Ela descia pela costa do Mar Mediterrâneo. Então, quando potências estrangeiras resolviam invadir, e aqui a gente está falando da temida máquina de guerra do Império Assírio, eles não marchavam pelo deserto. Não mesmo. Eles desciam para essa rota costeira, esmagando essas cidades escudo, para depois virar para o leste e subir as montanhas rumo a Jerusalém. Ou seja, Miqueias estava literalmente na rota de colisão do maior império da época. Certo, vamos desvendar isso. Porque ele está vendo essa tempestade assíria se formar no horizonte, mas o capítulo 2 não começa falando de exércitos. Não. A lente foca para dentro. Isso, foca para a intimidade dos quartos das pessoas mais ricas e poderosas de Judá. A imagem é muito vívida, é a insônia da maldade. Nossa, sim. É um retrato pesado. O texto diz: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Não é insônia por ansiedade. Eles estão febrilmente arquitetando maldades. Exato. E ao amanhecer eles executam os planos simplesmente porque têm poder para isso. Não tem medo de polícia ou de juiz. O que é fascinante aqui é a audácia dessa conduta. Revela um nível de corrupção institucional absurdo. O comentário do Martin detalha bem isso. Não são crimes passionais, né? Não, nem pequenos furtos por desespero. É um materialismo crasso, muito frio. O versículo 2 descreve que eles cobiçam campos e tomam eles. Cobiçam casas e tomam também. É elite usando influência para fraudar e roubar a herança. Exato. Fraudando famílias vulneráveis. E o porquê isso importa tanto tem tudo a ver com a quebra da aliança. Porque a terra não era só um ativo financeiro. De jeito nenhum. O peso era absoluto. Os ancestrais daquelas pessoas foram escravos no Egito. Quando Deus libertou esse povo, a regra era não escravizar uns aos outros. Cada tribo recebeu sua parte, né? Cada tribo, clã e família recebeu sua porção. A terra pertencia a Deus, eles eram só os guardiões. Tomar a terra do outro era rasgar a aliança mosaica. Ao privar uma família da herança, eles transformavam compatriotas livres em escravos econômicos. Recriando o Egito dentro da terra prometida. Exatamente. E isso lança uma luz impressionante na punição do versículo 3. Tem uma justiça poética aí. Uma ironia afiada. Como eles passavam a noite forjando e planejando o mal, o texto diz que o próprio Deus responde dizendo que está forjando uma calamidade contra essa família. A mesma palavra. O arquiteto da fraude enfrentando o arquiteto do universo. Isso. E de um jeito que eles não vão conseguir tirar o pescoço da forca. E tem a questão da humilhação também, né? Sim, a queda vai ser proporcional à arrogância deles. Eles vão perder as terras que roubaram. O versículo 4 diz que os inimigos vão zombar deles, vão criar um provérbio e entoar uma lamentação zombeteira. Dizendo, a porção do meu povo, Deus a trocou. Exato.
As terras roubadas dos pobres vão ser confiscadas pelos invasores. E no versículo 5 piora. Quando a nação for restaurada, esses opressores vão ficar de fora da divisão. Deserdados totalmente. A linhagem deles perde o direito à herança. E aqui é onde o negócio fica realmente interessante. Porque quando o poder é questionado assim, a reação é imediata. Entramos nos versículos 6 a 11. O conflito de narrativas. A oposição organizada. Isso. Miqueias não estava falando sozinho. Surgem falsos profetas dizendo: não profetizem tais coisas, a desgraça não cairá sobre nós. Eles questionavam se o Espírito do Senhor estaria irritado. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente viu o contraste vital entre a verdadeira e a falsa mensagem. Os verdadeiros profetas, como Miqueias, chamavam o povo de volta para a ética. Que eram mensagens muito mais sobre a moral do presente do que previsões do fim dos tempos, né? Sim, e o comentário de Martin ressalta muito isso. Já os falsos profetas funcionavam como relações públicas da elite, uma câmara de eco. Falando só o que a elite queria ouvir. Validando os erros. Eles vendiam a ideia de que, se os rituais no templo estivessem em dia, Deus nunca os destruiria. Eles tinham meia-verdade ali. Como assim meia-verdade? A nação realmente tinha promessas divinas. Deus amava o povo, mas os falsos profetas desconectavam o amor da exigência de obediência. Eles esqueceram que um pai disciplina os filhos. Se Deus ignorasse a crueldade deles, seria cúmplice. E a crueldade era chocante. Os versículos 8 e 9 mostram como eles tratavam o povo como inimigo. Eles não precisavam dos assírios para destruir a nação. Eles mesmos já faziam isso. O comentário traz detalhes horríveis. Eles arrancavam as capas de pessoas pacíficas que passavam na rua, gente despreocupada, tratada como prisioneiro de guerra. E a expulsão das mulheres. Sim, expulsavam mulheres de seus lares amados, mulheres provavelmente viúvas, sem proteção legal, tiravam a glória das crianças, roubando a dignidade da próxima geração. E o diagnóstico final do Miqueias para isso é muito duro. No versículo 10 ele diz: levantem-se e vão embora, porque este não é lugar de descanso. O descanso que era a terra prometida, Que foi arruinada pela impureza deles. A terra ia vomitar seus habitantes. E Miqueias usa um sarcasmo cortante no versículo 11. aquele sobre o profeta do vinho. Isso. Ele diz que se o mentiroso aparecesse prometendo profetizar sobre vinho e bebida forte, ele seria aclamado. A sociedade só queria mensagem de prazeres imediatos. É triste pensar que esses falsos profetas não estavam protegendo a nação. Ao não alertar o povo, eles estavam escancarando as portas para os assírios. A única linha de defesa era o arrependimento. Sem isso, era questão de tempo. Então, o que tudo isso significa? Porque a gente chega nos versículos 12 e 13 e tem uma mudança de tom drástica. Uma quebra de expectativa gigantesca. Depois de tanta condenação, as nuvens se partem e Miqueias apresenta uma promessa de luz. Deus promete reunir um remanescente de Israel. O texto passa de levantem-se e vão embora para uma mensagem de reagrupamento. E usa metáforas muito bonitas para isso. Duas metáforas expansivas. A primeira é o pastor e o aprisco. Ele diz: eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco. Uma imagem de cuidado e proteção. E é uma cena barulhenta, né? Muito barulho, por causa da multidão de pessoas. Não é um grupo derrotado. É um regresso cheio de vida. E tem um debate entre as intérpretes sobre isso. Sobre quando essa bênção se cumpre. Exatamente. Alguns acham que é espiritual, na igreja, mas o comentário do Martin foca que essa promessa é literal para a nação de Israel, baseada na aliança com Abraão, cumprida no milênio. Entendi. E no versículo 13, a metáfora muda, de pastor para uma cena militar. A figura do que abre caminho. Essa imagem é espetacular. Imagina um povo encurralado, numa cidade sitiada, e aí surge um líder na vanguarda, arrebenta as barreiras, passa pelo portão e lidera a fuga. E o texto afirma que esse rei que vai adiante deles é o próprio Senhor, o próprio Deus na linha de frente para libertar o povo. Isso levanta uma questão fascinante sobre o que os falsos profetas diziam. Sim, porque isso mostra que eles estavam parcialmente certos. Deus realmente é pela nação e os ama. Ele é um bom rei que traz libertação. Mas a falha deles foi qual? Foi ignorar a ética.
Deus cumpre as promessas, destrói os obstáculos, mas a seu modo e no seu tempo. E ele faz isso para um remanescente purificado, não para proteger um sistema corrupto. Ele marcha à frente dos que vivem sobre a justiça dele, não dos que planejam o mal. Exatamente isso. Bom, fazendo um resumo da nossa jornada de hoje. A gente viu a terrível realidade do poder usado para oprimir, vimos o perigo gigantesco de ouvir só aquelas vozes que afagam o ego, aquela câmara de eco, em vez de encarar quem cobra ética. Uhum. E, por fim, vimos essa promessa maravilhosa de um líder divino que restaura, liberta e cuida do seu remanescente. Uma conexão profunda entre política, economia e teologia restauradora. E, para deixar um pensamento final instigante para quem está ouvindo continuar ponderando ao longo da semana, Por favor. ao observar as estruturas da nossa própria sociedade hoje, com qual facilidade nós também procuramos profetas e influenciadores que nos digam que está tudo bem, pessoas que nos prometem vinho e fartura, em vez de ouvirmos as vozes difíceis que nos cobram ética, justiça e compaixão com os mais vulneráveis ao nosso redor. Nossa, é uma reflexão que bate forte, uma pergunta muito necessária. Com certeza. A gente prefere a ilusão ou a correção? É algo para a gente pensar seriamente. Bom, foi uma imersão extraordinária nas páginas de Miqueias hoje. Muito obrigada pelas análises tão pontuais. Eu que agradeço o papo. E muito obrigada a cada pessoa que nos acompanhou em mais essa exploração. Retornaremos em breve para investigar mais textos e extrair conhecimentos valiosos. Até lá, como prometemos logo no início, encerro desejando profundamente que Deus abençoe todos os ouvintes